Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Ramuno, seja bem-vindo ao meu canal, Ramuno Academy. E hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no canal, derivado de uma série que eu já tenho feito há algum tempo, chamada Trabalho Só da Aula, que são algumas entrevistas, lives com professores, acadêmicos, com o objetivo de discutir ensino jurídico, desafios relacionados à docência, o que tem que se procurar para ser um professor. E dessas conversas, muitas pessoas vieram me perguntar e vieram me instigar se eu não deveria e eu não poderia começar a gravar um ou outro vídeo comentando a minha experiência enquanto docente, questões relacionadas ao ensino jurídico de acordo com a minha visão. E disso surge essa série, surge esse quadro. Então a gente pode falar que são desabafos relacionados à vida de um professor. E para inaugurar essa conversa, eu decidi tratar um pouco sobre a figura do chamado professor de bico. O que é o professor de bico? E o termo não é meu. Quem falou esse termo pela primeira vez eu gostei muito foi o professor André Camargo, e aí decidi utilizá-lo, dando, é claro, os devidos créditos. O professor de bico é aquela pessoa que não trata a docência como sua primeira atividade, tampouco trata a docência como sua atividade primordial, primária. Pode não ser a mais importante, mas tratar com seriedade. O professor de bico é aquela pessoa que ensina, é professor, com uma atividade completamente secundária e utiliza essa posição enquanto docente como um trampolim para outras atividades. É aquela pessoa que dá aula, mas não pensando na importância do ensino jurídico, da carreira docente, mas utiliza isso como um trampolim para a advocacia. Por exemplo, muito comum esse personagem das academias brasileiras. O professor de bico, ele não necessariamente dá uma aula ruim. Às vezes ele pode ser um super professor, um super palestrante, falar super bem, falar de improviso. Qual é o problema do professor de bico? O professor de bico, ele costuma ser péssimo para a graduação. E por que eu coloco dessa forma? O professor de bico, ele é uma pessoa que não necessariamente tem o interesse de se envolver administrativamente, mínimo mesmo, necessário eventualmente, com a administração acadêmica, com outras atividades que não apenas o dar aula. Ser professor envolve várias atividades. Dar aula é uma delas, outra delas é, no Brasil, pesquisar, produção acadêmica, orientação, organização de eventos, dentre tantas outras atividades. O professor de bico, então, é aquela pessoa que vai lá dar a sua aula com o objetivo de colocar, etiquetar no currículo dele, na apresentação dele profissional, que ele dá aula em determinada instituição. Do ponto de vista estrutural, isso é um problema muito grande, porque acaba, em primeiro lugar, deixando muito claro que a atividade acadêmica e docente ela é secundária para a vida profissional para muitas pessoas. Consequentemente, passo o exemplo de que ser professor não é algo tão importante quanto o escritório. Vejam que ser mal remunerado ou não tão bem remunerado não tem nada a ver com importância. O preço que é dado para a atividade docente é reflexo de como o mercado olha a figura do professor. E atividades e condutas como essa incentivam essa enorme disparidade. Tanto que é muito difícil você ver no Brasil professor com dedicação exclusiva. 100% docente. Esse tipo de pessoa, professor de bico, ele pode ser muito bom para um outro cenário. Ele pode ser muito bom para aquela pessoa que vai como um professor convidado, eventualmente um professor aulista que só dá aula de uma determinada matéria, vinculado à sua posição, vinculado à sua atividade profissional. Ele é de bico mesmo, não é a prioridade dele. Eventualmente, um professor desse pode ser muito adequado, um professor ou uma professora dessa modalidade, eventualmente para um curso de extensão, eventualmente para uma pós-graduação lato sensu. O grande problema que a gente tem, já que a carreira jurídica no Brasil, a carreira docente e acadêmica não é tão bem estruturada, a gente acaba misturando dentro daquela carreira de professor, aquela posição
que demandaria uma pessoa com uma dedicação maior, coloca-se nessa posição uma pessoa que não tem a dedicação necessária, ou não quer ter, ou não pode ter, porque trata com prioridade outras atividades. É só você pensar e lembrar daquele professor que eventualmente orientou você, ou você gostaria de que te orientasse, que não tinha tempo para fazer a orientação. Se não tem tempo é porque não é prioridade. Que pedia para você ir no escritório dele, no escritório dela, para fazer orientação por lá quando ele quisesse te atender, ou quando ela quisesse te atender, ou pudesse te atender. Isso não faz parte da docência, não deveria ser dessa forma. Deixa muito claro que é secundário comparado com outras atividades. Eu lembro de um professor de bico que eu tive, não importa que o nome é claro, que ele falava assim, que no final do ano era muito bom, que o trânsito aumentava em razão do Natal, que as pessoas costumavam sair mais de carro por qualquer razão. E ele falava assim, é muito bom porque eu me desloco de táxi e vocês sabem, né, turma? Quanto mais tempo no trânsito, mais tempo para preparar a aula do dia. Obviamente isso é engraçado, é jocoso, mas é preocupante, porque mostra a falta de estrutura que a gente tem, a falta de incentivo nas melhores universidades, isso não é exclusivo do direito, para uma carreira docente consistente, no qual o profissional ele tem o incentivo de tratar aquilo como uma atividade primordial. Eu brinco que às vezes eu sou professor advogado, eu sou advogado professor, justamente porque uma definição para uma dedicação principal sendo a docência não é fácil em um país como o Brasil, em que esse tipo de carreira não é tão estruturado, tão pouco valorizado. Inclusive entre os profissionais do direito, e o professor acaba não sendo tratado como isso, acaba muitas vezes o professor sendo visto como acadêmico demais para uma determinada atividade. Mostra, por um lado, falta de conhecimento de quem emite esse tipo de opinião e até um pouco de falta de noção. Que bom que tem professor para tentar mudar essa realidade. Saudações comercialistas e até a próxima.